Alô, David. E aí, meu irmão, deixa eu só virar aqui a câmera que ela tá ao contrário. Não sei nem como é que faz isso aqui. Tava com outro Você nome não no teu conhece. Instagram ou você entrou agora? Tá sendo filmada. Hã? Tava com outro Só um nome. pouquinho que eu vou virar a câmera aqui. Hã? Tava com outro nome teu Instagram ou você entrou agora? Porque eu tava uma Valiarte aqui e o Eduardo. Não, eu entrei agora, pô, porque eu tive um probleminha aqui. Eu me preparei para fazer tudo contigo aqui na minha varanda. Aí começou um tempo de chuva aqui, eu tive que me reprogramar, entendeu? Ah, tá. Aí eu tive que tirar todo o meu material de lá e trazer para cá, para a sala. Ah, Você sim, já sim. viu, né? Eu moro num estado que na época do inverno faz sol, faz chuva e tu nunca sabe quando vai chover direito. Ah, sim. Vamos cantar aí pra nós abrir? Deixa eu só. Vamos trocando uma ideia rápida aqui enquanto eu preparo o meu material aqui. Eu tô tirando da capa aqui do que tava tudo lá fora. Então, você é de Manaus, né? Quanto tempo que o samba entrou na sua vida depois que você ficou advogado? Como é que foi? Rapaz, isso é uma história. Acho que é muito quanto é comum, né? Porque o que acontece? Geralmente as histórias das pessoas que lidam com samba elas são aquelas histórias de amigos, de esquina de rua, né? Porque aqui, quando eu era molecão, vamos dizer assim, mais novo, né? Eu morei em bairro, entendeu? E em bairro, sabe como é que é? A convivência da gente em bairro é outra, né? A gente tem uma proximidade, tem vizinhança que já sai para conversar. E quando a gente passa a morar, por exemplo, em condomínio, alguma coisa assim, aí vizinho você quase não conhece, né? Você cruza no elevador e tal. E na época em que eu comecei, eu morava em bairro, então eu tinha uma proximidade muito grande com alguns amigos. E foi até interessante, eu acho que eu comecei a tocar nos anos 80, né? E um amigo meu que tocava violão apareceu com um cavaquinho e tocava com afinação de violão, né? Porque o cavaquinho você pode tocar com algumas afinações diferentes, né? Afinação de bandolim, afinação de violão e afinação de cavaquinho propriamente dita. E aí ele chegou tocando com afinação de violão. E na época tava aquela foi na época que estourou sei lá se nem se diz esse samba pagode, né? Mas foi na época que estourou o Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, né? Que eles apareceram realmente, Jovelina. E nesse período eu estava começando a tocar violão. E eu achei tão interessante o cavaquinho, e é uma coisa até interessante, sabe? O meu avô, ele foi marceneiro, né? Meu avô já é falecido. E o meu pai conhecia o métier porque conviveu, né, com ele e tal. E o primeiro cavaquinho que eu tive, eu tinha pouca idade, acho que eu deveria ter uns 8 anos. Foi meu pai que fez. Mas nunca aprendi, entendeu? E eu não sei nem que fim que deu aquele cavaquinho, alguém deu para alguém, vendeu, sei lá. E nunca imaginei que um dia fosse tocar, né? E depois que esse amigo apareceu lá, eu me interessei e ele já tocava violão, aí eu já sabia os acordes de violão. É engraçado que a gente tocava 3 músicas só, né? Só sabia 3 músicas. Quer dizer, achava que sabia, né? Pelo menos. E a gente passava a noite todinha rodando com as 3 músicas. Tocava uma, tocava outra, na terceira, depois a terceira voltava para a primeira de novo e a noite todinha rodando, tocando as mesmas músicas. Até que um dia a gente formou um grupo lá, só de moleque na época, eu tinha 16 anos. E tinha um amigo que já faleceu, inclusive, por conta de uma cirurgia mal feita aqui, chamado Casagrande, que era um cara muito promissor, cantava muito. Na época ele tinha 13 anos, né? Faleceu ainda muito novo, na casa dos 20, acredito. E a gente passou 5 anos tocando com esse grupo, chamava Anjos do Pagode, justamente porque eram moleques, né? E um Jurandir Vieira, que é um radialista daqui, deu o nome pra gente numa apresentação na televisão.
E ele sugeriu esse nome e o nome ficou. E dali para frente não parou mais, né? Antes do Mas pagode, tipo mas assim, era. Mas que estilo que era? Era mais romântico ou era música mais igual do Zeca? não, não, não. Na época, o que a gente chamava o pagode, né? Porque tava na onda, o Zeca Pagodinho, tocava fundo de quintal, Jovelina, essas coisas, né? Mas ele chamou antes por causa da idade, né? Que nós éramos muito novos. O Casagrande tinha 13 anos, né? Eu tinha 16, vamos dizer. E aí a gente tocou para frente 5 anos esse grupo. E depois, aí já um pouco mais malandreado, né? Na noite. Aí já outros grupos já foram formados, aí a gente passou a fazer outras coisas, já frequentar algumas casas de show, né? Convidados já para tocar em algumas casas de show. E com um pouco mais de vivência, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns artistas, né, de fora, com Jorge Aragão. Aqui nós tivemos uma casa de show chamada Nostalgia, dos anos 90, que foi o ápice do samba aqui no Você, Amazonas. você tocou pro Aragão também? E toquei com o Aragão umas 10 vezes aqui em Manaus. A época que ele vinha para cá, que ele não tinha um grupo formado, né? Ele era muito contratado sozinho, ele viajava muito com o Flávio Cardoso, né? Toca violão. E vez ou outra ele tocava cavaquinho também, porque às vezes questão de segurança, né? Você chega num local, não sabe se a pessoa que vai te acompanhar tem bagagem para isso. Artista tem muito disso, né? Ele tem o Não, eu só privilégio de quero tocar que. Não, cavaquinho. eu só vou te explicar o porquê dessa pergunta, porque eu já entrevistei aqui Ah, duas pessoas que já tocaram com ele. O Neném Chama, uhum, uma moça que toca cavaco chamada Elaine Rosa, e agora você. sim, sim. Só que a Elaine tocou na banda dele, né? É diferente. Eu acompanhei aqui com a minha banda, porque na época que ele veio que ele vinha muito para cá, o Jorge Aragão sempre veio muito a Manaus, né? Ele Ah, não vinha com banda, ele nem tinha banda, eu acho, naquela época. Ele vinha somente com o violão dele e as bandas daqui o acompanhavam. Tem uma banda aqui chamada, até hoje ainda tem, chamada Ases do Pagode, que ela foi na sua formação original, ela foi formada por militares da aeronáutica, né? E esse pessoal já vinha do Rio de Janeiro com uma bagagem de samba e tudo mais, né? Tocavam muita bossa nova em ritmo mais sambado, assim, e eles eram muito bons. E eles tocaram com o Jorge Aragão esse tempo todo. O Jorge Aragão, inclusive, apadrinhou eles no trabalho que eles fizeram aqui e tudo mais. Gravado, foi inclusive gravado lá no Rio de Janeiro, na época o CD, né? E quando o Jorge Aragão vinha, quem acompanhava o Jorge Aragão era Asis do Pagode. Só que quando o Asis gravou um trabalho próprio, a gravadora me parece que solicitou que eles não acompanhassem mais ninguém por conta justamente de terem um trabalho próprio, né? Não era mais uma banda da noite que acompanhava alguém, era uma banda com um trabalho próprio, tinha que divulgar o que era seu, né? E aí, na primeira vinda dele a Manaus, sobrou pra gente acompanhá-lo, porque no caso, nós éramos uma das bandas que tocava mais samba naquela época já tinha Raça Negra, Só para Contrariar, aquele pessoal tinha surgido. Então tinha muita banda ainda nessa linha, sabe? Aquela coisa mais balanceada, não era tão samba a raiz, né? E nós mantivemos a pegada raiz. Então eles entenderam que a gente tinha essa característica para acompanhar Aragão. E nós fizemos aqui em Manaus uns 10 shows com ele e eu tive essa oportunidade. É uma história até interessante para contar depois no curso da nossa conversa aqui. Quem não tem história para contar não viveu, né, meu mestre? sim. Dá pra você cantar agora uma música pra nós? Vamos, eu vou só dar abrir uns arquivos meus aqui, porque eu tenho um problema sério. Eu faço música e não lembro a letra. Ah, Eu sou horrível, cara. Deixa eu fazer uma aqui que eu fiz com o Serginho Madureira. Eu vou fazer até no violão. Essa aqui eu acho que eu lembro a letra. Eu já cantei por aí, né? Sabes que eu sei, se não quer me perder, vem segurar minha mão. Sabes também que é entre homem e mulher,
Bom é levar a vida com emoção. Vou lutar para ser feliz, mas sem ferir meu coração. Não posso mais viver desilusão. E mesmo sendo aprendiz, ser feliz é a razão, laraiá. Eu não quero sofrer, você não quer chorar, vamos levar o romance pelas trilhas da paixão e desfrutar tudo de bom dessa vida pra curtir e festejar. Vamos fazer valer pra poder ser feliz no amor, no amor. E pra viver a vida assim, bem feliz. Não interessa quem tem razão. E o coração que tem que dizer, tem que dizer. E se entregar à paixão. E pra viver a vida assim, bem feliz. Não interessa quem tem razão. E o coração que tem que dizer, tem que dizer. E se entregar à paixão. Maravilha! David Nogueira aqui conosco nessa noite. Pode seguir aí, David, por favor. Vamos trocando ideia que eu tô ontem, deixa eu te contar uma história. Ontem eu tive uma programação arrepiante, assim, que eu não tinha tido. A gente está com essa questão da pandemia ainda fechando quase, né? Vamos dizer que com a vacina a gente teve uma amenização bem grande, né? E muito tempo assim que a gente que gosta de música não faz trabalhos, né, na noite e tal, essas coisas. Então acaba que a gente fica um pouquinho. É tipo aquela história assim, jogador que não treina, quando vai jogar, fica sem ritmo, né? Uhum. Então, ontem eu tive um aniversário de um amigo, que era uma feijoada meio-dia, e eu fui para lá meio-dia, saí de lá 4 horas, vim em casa, tomei um banho, fui tocar num outro lugar aqui 6h30, né? 18h30, terminei 10 horas e fui para um outro lugar cantar como convidado. Cantei até 1 hora da manhã. Nossa. Amigo, eu tô aqui com a voz que só Deus sabe. Por isso que eu tô te pedindo pra gente ir conversando, que ao longo da conversa eu vou vendo aqui o que é legal para cantar, para também Sim. não forçar a minha barra aqui. Sim. Então, depois que você tocou lá com o Aragão, que você contou, e aí? O que você pode contar mais para nós da tua carreira? Olha, assim, eu vou te contar um pouquinho da minha história com relação a minha vivência, né, todo o meu tempo de música. Hoje eu devo ter alguma coisa em torno de 35, 37 anos de música, né? E ao longo dessa história, muita coisa boa já aconteceu, né? Inclusive, uma coisa interessante é que nesse período todo de música meu, eu passei por poucos grupos, né? Eu nunca fui artista solo, assim. Eu Por passei quê? mas sempre. Porque eu acho que aqui em Manaus, a maioria das pessoas, elas focam muito em grupo para efeito de você ter, vamos dizer assim, parcerias para trabalhar, né? Que é muito interessante que aqui em Manaus as pessoas trabalham muito com evento. E você sozinho para correr atrás, às vezes é complicado, né? E eu também nunca tive muito tempo. Eu nunca fui músico, somente músico mesmo na minha vida, né? Depois que me enveredei pelo caminho da música mesmo, eu já tinha entrado, eu fui militar da aeronáutica por quase 20 anos, e eu tinha uma atividade sempre paralela de trabalho, né? Até fala assim, eu tinha 2 trabalhos, porque ao contrário do que muita gente às vezes pensa, e é muito comum a gente que é músico ouvir, né? Ah, você toca e você trabalha com o quê?
A gente é músico, pô. Músico é trabalho, né? Se o cara não trabalhar com outra coisa paralela, ele trabalha com música, né? Mas eu sempre tive uma atividade paralela, uma atividade profissional paralela. Eu fui militar quase 20 anos e depois que eu me formei, já com uns 30 e poucos anos de idade, eu comecei a exercer a advocacia, né? Mas nunca deixei a música. A música sempre foi a minha cachaça, que eu não bebo, Mas não tive então a certo música vícios. veio primeiro. Pois é, a música entrou na minha vida primeiro, porque eu comecei com 16 anos, né? Na época eu não trabalhava. E depois que eu comecei com a música, que eu entrei no quartel já com quase 19 anos, que entrei um ano de atraso, foi que eu comecei a fazer atividades paralelas, né? Mas a música realmente ela entrou na minha vida primeiro. Por isso que a minha esposa aqui em casa ela fala assim que eu sou músico e sou advogado nas horas vagas. E Ah, é quase uma realidade. Mas e é o que que bacana. você, e o que que você mais gosta? A música ou a advocacia? Eu vou ser bem sincero com você. Olha, eu gosto muito de advocacia porque, bem ou mal, a gente quando entra para esse tipo de atividade, ao contrário de você de repente já ter alguém na família, que não era o meu caso, né? Eu não tinha nenhum advogado na minha família. Você entra encantado por uma atividade que você talvez já conheça quando você tem um pai, uma mãe que advoga, um tio, um avô, né? E eu nunca tive isso. Então eu entrei vamos dizer assim, na advocacia para fazer o meu caminho, para traçar a minha história, né? E aí, o que que acontece? Eu, quando fui fazer o vestibular, na faculdade que eu fiz, os cursos que tinham lá eram cursos assim, tipo economia, secretariado, administração, que não me encantavam. E aí eu resolvi fazer o direito, porque o direito talvez fosse o que me desse mais oportunidades, né? E acabei fazendo e com pouco tempo de curso eu já me apaixonei pela atividade, porque quando você faz um curso de direito, você geralmente vê muita coisa do seu dia a dia, né? Uma briga de vizinho, qualquer outras coisas que a gente vê e às vezes não sabe como proceder. Isso encanta, porque você passa de alguma forma a ter uma atividade que te dá um conhecimento até para evitar muita coisa na vida de errado, né? E além do que você também ajuda muita gente, sabe? A advocacia ela ajuda muita gente e ela entrou na minha vida até de uma forma interessante. Eu tive um amigo que ele foi pego pela Polícia Federal no aeroporto junto com um irmão que foi viajar, que estava servindo de mula para um tráfico internacional aí, né? Aqui nós temos uma fronteira, um município chamado Tabatinga, que faz fronteira com a Colômbia, né? E você sabe que a Colômbia é um dos países um dos maiores produtores de cocaína do planeta, né? E esse rapaz morava em Tabatinga, serve o exército lá. Quando ele deu baixa, ele veio para Manaus e a viagem de Tabatinga para cá é uma viagem longa. É coisa de 10, 15 dias de viagem, eu acredito. Eu nunca fiz, mas é o que dizem, né? 7, sei lá, por aí. Mais de 7 dias de viagem. E ele veio sendo aliciado por alguns traficantes de lá, né? Eram 2 mulheres e um homem. E pagaram a ele para levar uma droga para a Espanha. E no dia da viagem, ele deixou uma mala com droga na casa, onde ele morava com o irmão dele e a esposa do irmão, e levou uma mala. E no aeroporto, o irmão foi deixá-lo com a esposa e tal, né? Só que o irmão, não sei se sabia, mas eu conhecia o irmão, que ele era um soldado da aeronáutica. Um moleque gente boa demais, sabe? E a Polícia Federal prendeu todo mundo no aeroporto. Aí, tudo condenado na justiça por tráfico internacional de droga e tudo mais. E aquilo ali me abriu os olhos, assim, como se fosse alguma coisa que eu pudesse fazer por alguém no futuro, porque, na verdade, ele foi pego por uma questão apenas de mero desconhecimento, né? Como é que pegaram esse meu amigo? Porque ele tinha droga na casa dele. Só por isso. O tráfico foi atribuído apenas ao irmão, que já estava viajando, e ele foi pego por guardar droga, né? E aquilo ali me estimulou a fazer o direito de alguma forma, e dali eu segui minha carreira. Mas sempre paralela à música, eu nunca larguei, né?
Eu só parei de tocar por um período quando eu fazia faculdade, que me apertava muito. Eu não tinha como tocar e estudar, era muito complicado para mim. Mas, fora isso, durante a minha carreira toda, eu nunca larguei a música e se é como diz Alcione, tem coisa melhor do que o cara te pagar para você se divertir, né? Eu acho que não. Então, eu E é queria por ouvir uma aí. música do Petit. Você sabe tocar alguma dele? Rapaz, do Petit não, porque assim, deixa eu te explicar o que acontece com o Petit. As músicas do Petit, em sua maioria, que as primeiras que foram gravadas, elas não são músicas assim que eu tenha como músicas do meu repertório. Por quê? Porque são aquelas músicas daquela característica de músicas da Bahia, entendeu? Ah, mas tu Aquela não gravou levada. música dele? O pessoal da Bahia gravou muito Petit naquela época. Ele Não, morou na tu, Bahia, né? Como? tu não gravou a música dele? Não, não do Petit, não. Não cheguei a gravar nada do Petit, não. A gente Ah, tá. conversa muito, mas não cheguei a gravar, não. Então eu peço perdão, Porque porque assim, de tantas pessoas que eu conversei, que ele me indicou, que todo mundo gravou música dele, eu não lembrava, né? Eu falei, vou perguntar, né? não gravei, não cheguei a gravar, não. Até porque também tem o seguinte, sabe? Eu te falar uma coisa. O meu lado compositor, ele aflorou de uma forma mais evidente assim na pandemia, né? O que Ah, aconteceu? Eu até a pandemia, eu tinha feito uma, duas, umas três músicas. Até a pandemia eu tinha umas três músicas, né? E durante a pandemia, quando a pandemia surgiu no Brasil, eu estava fazendo um curso em São Paulo, lá em Ribeirão Preto, né? E quando eu voltei para a capital, apareceu o primeiro caso de Covid em São Paulo. Aí eu viajei para Manaus. Quando eu viajei para Manaus, estourou a pandemia em São Paulo. E depois que eu cheguei em Manaus, eu passei uma semana aqui e viajei para o interior, que eu tenho umas atividades no interior. E no interior, eu soube que a pandemia estourou em Manaus também, né? Aí o que aconteceu? O governador fechou as fronteiras dos municípios e a gente não conseguiu mais nem voltar para Manaus, nem ninguém sair de Manaus. Ficou tipo cabaré, né? Ninguém entra, ninguém sai, né? Aí eu fiquei 2 meses preso no interior. E nesse período vamos dizer assim, recluso no interior, apesar de eu ter trabalhado lá por um período, eu fiquei, para poder também ter alguma coisa para fazer, eu emprestei um violão lá de um amigo meu e passei esse período lá com o violão. E por incrível que pareça, muita coisa, ou quase tudo, veio nesse período para mim, entendeu? Eu passava as madrugadas com violão, ali brincando, e começou a aparecer melodia na minha cabeça, e letra, e um monte de coisa, e depois disso aí não parei mais, né? E hoje eu já estou aí com 17 músicas gravadas, praticamente, e toda hora a gente está fazendo alguma coisa. é o E teu eu primeiro comecei a fazer muita projeto? coisa. Com música autoral, eu tive, na verdade, assim, não sei chamar de projeto, porque eu tive um CD anterior, gravado com um grupo que eu tenho aqui chamado Fino do Samba, e nesse CD a gente gravou 12 músicas, não, 15 músicas, né? Mas uma só foi autoral minha, né? As outras todas de pessoas de fora. E eu te confesso que se eu for lembrar agora aqui, eu não lembro nem se eu gravei 4 músicas, eu não lembro uma para Remédio, que faz já mais de 7 anos esse CD. E depois disso aí foi que com a pandemia foi que eu comecei realmente a fazer uns trabalhos e mais trabalho com pessoas de fora, né? Fora aquele projeto que eu já te falei que eu tenho aqui que chama Canta Poesia, né? Que é Uhum. o projeto com o meu amigo Bosquinho Poeta, que a gente já tem bastante música junto. E foi o projeto que o Marquinhos Satan gravou e tudo mais. Eu tenho hoje, sabe, Rodrigo, 20 músicas aproximadamente inéditas para gravar. Eu estou gravando devagar, uma aqui, outra ali, até que a gente consiga lançar o projeto aí por conta da pandemia que não tem deixado, para a gente poder começar a soltar as músicas. Não adianta soltar esse monte de música no mercado que não funciona assim, né? Tem que ter trabalho em Ah, cima. sim. Um DVD, talvez, no futuro? Ou não? Pois é, eu estou com um projeto aqui
eu estava até ontem conversando com os amigos, na feijoada que eu fui, que é um ambiente de um clube aqui muito bacana. O que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo fazer esse lançamento, não um lançamento, um pré-lançamento, não só do projeto, mas das minhas músicas. Porque neste momento eu estou com 2 projetos em curso, né? Um com o Bosquinho Poeta, que é o meu parceiro, e o outro um projeto pessoal meu, que é a gravação das minhas músicas fora desse projeto com o Bosquinho, entendeu? E essa gravação ela já vem acontecendo, né? Foi gravada uma música pelo Carlão Maneiro lá de São Paulo, pela Bernadette lá do Peruche de São Paulo. A Denise Moreira daqui gravou uma, e agora recentemente eu gravei uma outra, que é aquela música que eu te mandei do meu amigo Quirino e do Henrique. O Quirino Ah, lá do Maranhão, né? Talentosíssimo Quirino. o que você pode fazer um trechinho aí? Você tem o cavaquinho aí ou só o violão aí? Tem, eu tô com violão aqui, eu vou fazer uma música para ti, é o meu parceiro mais frequente hoje em dia, que é o César Procópio, né? Conheço. César conhece, né? Já entrevistou ele? Já falou comigo aqui. É, o César, o Fernando, entendeu? Que legal. César Procópio, ele é meu parceiro mais frequente hoje, né? A gente tem feito muita coisa junto. Ele é um cara da antiga, né? Porque o pai dele foi cavaquinista da Portela e tocava O com ele, Pagodinho né? já gravou a música dele, o Zeca Pagodinho, né? Já dele e do irmão dele, do Serginho, Tá ruim, foi mas tá presidente bom. da Portela, né? Vou fazer uma aqui, que a gente... Foi a primeira música que nós fizemos juntos, que chama Queria Sonhar, que foi gravada pela Brenda Castro, né? Uhum. Essa música ficou muito linda na voz dela. Na minha, talvez eu estrague a música aqui agora. Assim, vamos lá. Queria sonhar e não mais acordar de um sonho bom. Queria poder ser a sua alegria. Quem dera eu saber poder te agradar e não te perder no meu despertar. O momento ideal e pousar em teus braços, como é bom. Não há nada igual como a sua presença. No alvorecer, peço a Deus para viver sempre aqui, ao seu lado para sempre, sem ter fim. No alvorecer, peço a Deus para viver sempre aqui, ao seu lado para sempre, sem ter fim. Me sinto abençoado só porque você é lindo te ver, meu corpo. As frases de amor trocadas na cama, ouvir que me ama me faz renascer. Voltamos a entrelaçar os nossos corpos, uma explosão de desejo e prazer. Voltamos a entrelaçar os nossos corpos, uma explosão de desejo e prazer. Uma explosão de desejo e prazer. Uma explosão de desejo e prazer. Maravilha, maravilha. Linda música, hein, meu amigo? Essa aqui é a Menina dos Olhos. Essa música aqui cantada pela Brenda Castro é um negócio do outro mundo. A mulher deu uma vida para a música, ficou a música tocada com acordeon, coisa mais linda. Eu sou suspeito para falar, né? Mas ficou tem muito isso legal gravado? mesmo. Como? Tem isso gravado? Tem, gravado.
Tem gravado. Brenda Castro? Eu vou procurar depois. Brenda Castro. Procura. Eu vou te mandar no WhatsApp, porque essas músicas elas não estão em plataforma ainda, né? Ah, tá. Elas Uhum. estão. Como nós não lançamos o projeto ainda, a gente acabou segurando um pouquinho. Então, quem conhece a música, na verdade, são as pessoas que têm WhatsApp, nossos amigos, e Ah, tem manda uma pra mim. rádio em São Paulo. Mando para você, vou mandar tudo para você. Tem uma rádio em São Paulo de um grande amigo chamado Claunir Lins. É, Não sei se você ele que indicou você aqui. Eu falei no começo da live, mandei um abraço pro pessoal da rádio, a Sintonia Black. você fez live com ele também? Isso aqui vai pro ar na rádio deles lá também. Ah, então ótimo. O Claunir é muito meu amigo, Claunir. Gente boa demais. E ele desde o começo das minhas gravações, assim, né? Ele foi a Sintonia Black foi a primeira rádio que tocou uma música minha, né? Que foi justamente a música que deu pontapé em tudo isso aí que eu estou fazendo hoje, é a música que eu fiz com a dona Ivone Lara, né? Que chama Samba para Ivone Lara. Que eu até não arriscaria cantar aqui, porque ela foi gravada por um amigo aqui de Manaus chamado Marquinhos Costa, e ela é uma música relativamente alta de tonalidade, né? Certo. E aí foi a primeira música que rolou na rádio, lá em São Paulo. Uhum. E eu sempre falo para ele que eu agradeço muito, porque foi ele que de alguma forma me jogou na, no mundo da mídia, né? E sempre que eu vou Pessoal, lançar Nir, alguma música, a primeira pessoa que toca minhas músicas é ele. Eu falo para ele, eu vou ser sempre grato a você por isso. Então eu sempre mando minhas músicas para ele e ele sempre lança em primeira mão minhas músicas. que maravilha. O que você pode contar de um fato que te marcou São quantos anos de carreira? Ah, uns 35, 37 anos aproximadamente. Por aí, uns David? 35, 37. Oi, tô ouvindo. É que entrou uma ligação aqui, eu já cancelei. Repete, por favor. Uns 35, 37 anos aproximadamente. Então, nesses 35 anos aí, tem algum fato que você fala assim, esse fato me marcou e por quê? Ó, a gente que é músico, se eu te disser que não tem coisas que acontecem com a gente que marcam, não tem história para contar, não. Tem muita coisa interessante. Em coisas engraçadas, né? Coisas tristes. Vou contar algumas coisas interessantes aqui. Ó, essa semana eu estava até comentando lá no grupo de Candeig Neto que talvez se o Jorge Aragão ele é vivo hoje por minha causa. Aconteceu aqui uma. Opa, voltou? Agora. Então, aconteceu aqui uma situação comigo que é o seguinte. Eu tocava nessa casa chamada Nostalgia, e num desses meus shows com o Jorge Aragão, é, os caras que mexiam com o som na casa deixavam a bateria bem ao lado da entrada de quem vinha do camarim, né? E eu não sei por que cargas d'água fizeram a imbecilidade de deixar o cabo do microfone do tom da bateria a uns 5 dedos do chão. Tu imagina isso? É um veneno para quem vem no escuro, saindo de trás de um palco, né? E o Jorge, eu estava justamente na direção da saída do camarim para o palco. Já com o cavaquinho na mão, no meu microfone ali para fazer um back para ele também. E ele vinha com o cavaquinho na mão, que ele também iria tocar durante o show, né? Aí, na passagem dele do camarim pro palco, ele tropeçou no cabo da bateria. Amigo, esse cara só não caiu de um palco de aproximadamente uns 3 metros de altura, porque na passagem ele se segurou no meu ombro. Quando ele botou a mão no meu ombro, eu pisei para frente e fiz o apoio, né? E dei Hum, firmeza para ele, assim, para ele se segurar. E aí ele conseguiu se firmar e não cair, sabe? Mas eu acho que se ele tivesse caído ali, só Deus sabe o que tinha acontecido. Ele poderia ter tido até um acidente fatal, porque o palco tinha 3 nossa. metros de altura.
Naquela época ele estava até mais gordo, né? A queda seria bem complicada se ele tivesse caído dali, sabe? Muito mesmo. E depois ele passou o show todinho sacaneando os caras do som, né? Falou pra caramba. Com toda razão. E fatos, né? Assim que acontece na vida da gente com música. Uhum. A gente vai evidenciando. Eu já caí do palco, quebrei costela. Ixi, tem muita coisa doida que acontece com a gente. Viu? Desculpa te interromper aí, mas já é 5 para as 10 ou não? Porque eu tenho que parar às 5 para as 10. 5 para as 10, eu nem sei te dizer porque aqui tá. Deixa eu ver. Não, só falta 20 minutos para as 10. Aqui para mim, para as 9, né? Ah, Falta tá. 20. Então, vamos caminhando para o final, então, meu amigo. Quero te agradecer a tua Aham. participação aqui e a gentileza, viu? E quem que você vai indicar para nós? Pô, para mim é um prazer também, viu, Rodrigo? Até conhecer você, pela oportunidade da gente conversar e mostrar um pouco do nosso trabalho. Olha, como eu te falei, né? Eu tenho falado com muita gente aqui. Eu encontrei uma galera muito boa na feijoada que eu fui ontem. E eu te indicaria para uma live contigo aqui um cara que tem muita história na música. Ele já tem até bem mais tempo de samba que eu. E é um cara aqui no Amazonas muito conhecido no samba, chama Marinho Saúba, mestre de bateria da Vitória Regia, que é uma das escolas de sambas maiores que tem aqui em Manaus. E tem muitas composições gravadas também. E é um cara que eu acho que vale a pena você entrevistar, viu? Ah, Muito sim. mesmo. Depois tu me passa o contato dele direitinho Vou pra te gente passar o conversar. contato dele. Isso, te passo o contato dele para você poder entrevistar. E eu vou ter o maior prazer em participar aqui da entrevista dele. Ali tem história para contar, viu? A resenha é Ah, grande ali. e você é meu convidado para voltar aqui em maio, fechado? Vamos sim, vamos sim. É porque Até assim, quando a próxima. eu quero contar essa novidade aqui pro pessoal que está assistindo aí, e para você Uhum, também, que eu não comentei isso com você fora do ar, é que eu vou começar, a certo. partir de maio, eu vou começar a fazer a live direto no YouTube, né? Daí não tem limitação de tempo. Daí eu só estou me preparando para Ah, isso. que legal, que legal. É verdade, a conversa que a gente está tendo aqui agora é muito curta, tempo muito curto para a gente contar uma história de 35 anos de música, né? Tem muita coisa para falar, a gente acaba falando de coisas pessoais que talvez não tenha a ver com a música diretamente e vai consumindo tempo, né? Muita música também até para mostrar e tal. E numa outra oportunidade eu vou me preparar melhor, até evitar num dia anterior cantar, entendeu? Para não chegar com a voz muito machucada, assim, porque é até complicado hoje para cantar. Eu cantei em 3 lugares ontem. Tu imagina como é que a gente fica, né? É Uhum. como se você tivesse parado de fazer atividade física e fosse dar uma corrida de 5 quilômetros. Tu vai chegar quebrado, não está acostumado, né? Ah, com Então certeza. ontem Eu que peço desculpa é, também de lhe cortar assim, é porque eu tenho medo que o Instagram ah, corte a gente aí, por isso, entendeu? não, não, não. Mas tem um tempinho ainda, apesar de que a gente já pode deixar as considerações finais como feitas, e a gente vai, né, a gente está aí com 12 minutos ainda de live. Dá para a gente Você quer tentar cantar alguma coisa. vai lá então. Canta mais uma música para nós. Vou fazer uma no cavaquinho aqui. Uma vez eu tava com Descalma no cavaquinho. uma vez eu tava com o Petit aqui e daí cortou, Uhum. sabe? Daí até a gente voltar e perde todo o fio da meada. É verdade. Essa música aqui eu fiz com o Bosquinho Poeta. Essa música surgiu a partir de uma conversa com o André da Mata. Não sei se você conhece o André da Mata. Não. Não, né? O André da Mata também é um cara bom sem entrevistar. Eu vou conversar com ele. Ele é um nordestino radicado no Rio de Janeiro hoje, casou com uma carioca, né? Tem muita música bonita. É um artista completo. Canta bem, toca legal, é um excelente compositor. E tem ele flutua bem no Rio de Janeiro, naquele setor da Lapa ali, entendeu? E aí ele lançou uma música lá no Candeig Neto, que era um shot, né? Nordestino, tem que fazer um negocinho voltado para shot, né? Aí ele fez um shot, e aí eu falei assim para ele, pô, isso aí é bom agarrado, né? Uma costelinha e tal.
Aí ele falou assim, agarrado numa nega tu é bom, né? E eu não sei por que aquela frase entrou na minha cabeça como uma inspiração, sabe? Aí eu falei, pô, isso dá samba, hein, André? Aí ele começou a rir. Aí quando foi um dia, veio na minha cabeça a frase, veio uma melodia e eu desenvolvi, né? E ficou uma coisa mais ou menos assim, ó. Agarrado numa nega, tu és bom. Mas cuidado com a vacilação. Não te mete com mulher alheia. Essa nega é boa, mas parece chave de cadeia. Ela é nega lá do dono do morro. Eu te avisei, vai entrar numa teia. Ela é nega lá do dono do morro. Eu te avisei, vai entrar numa teia. Moleque pensa que é malandro, quase nunca se dá bem. Cuidado, essa nega tem dono. Tu vais cantar no além, brincou com a sorte, mané. Vou te vender do meu conselho. Cuidado, não morro pra não atravessar o espelho. Brincou com a sorte, mané. Vou te vender do meu conselho. Cuidado, não morro pra não atravessar o espelho. Agarrado na nega, tu és bom. Mas cuidado com a vacilação. Não te mete com mulher alheia. Essa nega é boa, mas parece chave de cadeia. Ela é nega lá do dono do morro. Eu te avisei, vai entrar numa teia. Ela é nega lá do dono do morro. Eu te avisei, vai entrar numa teia. E tu que vivias dizendo que no mundo está a passeio, cuidado onde está se metendo. Eu já te vendi meu conselho, o sócio já te sacou. Eu te falei, tome cuidado, não quis escutar meu conselho, escutou, coitado. Que o sócio já te sacou. Eu te falei, tome cuidado, não quis escutar meu conselho, escutou, coitado. Agarrado na nega, tu és bom. Maravilha, maravilha, meu amigo. Obrigado. É uma chave de cabeça. Você. Oi? Nada, um abraço, obrigado mesmo. Estou ouvindo. Repete o que você falou. Cortou. Essa se chama chave de cadeia. Ah, sim. Mas então é isso, meu amigo. Combinamos uma próxima volta tua aqui com mais calma, com mais tempo. Abraço para você. Sim, com certeza. Se Deus quiser, quando você estiver lá pelo YouTube, a gente conversar mais à vontade, né? Ah, sim. Olha só, pessoal, esse foi David Nogueira. Amanhã eu volto aqui às 7 da noite com o Cocada, lá de São Paulo, tocando samba para nós. Boa noite a todos. Abraço, Rodrigo. Abraço, gente.